Hoje nós vamos fazer algo diferente. O vídeo de hoje é inspirado em um comentário que eu recebi em um outro vídeo. Então, comente o vídeo já começando assim, porque ele pode virar inspiração para outros conteúdos. O comentário dizia que os repetentes, né, alunos repetentes, que eles deveriam ser colocados numa turma reduzida em sala separada. É essa reflexão que eu queria trazer hoje, não só para alunos repetentes, para alunos que têm baixo desempenho. Então, será que essa é a solução? Mas antes, bem-vindo ou bem-vinda ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que desejam, que têm desafios aí na vida escolar de seus filhos, seja com dificuldades, seja com falta de motivação e falta de gostar de estudar, certo? Então, eu tô deixando o meu contato aqui, o WhatsApp, eu tenho planos, assim, preços super acessíveis para famílias que desejam fazer isso. Então, a gente traz o perfil da criança e adolescente, cria atividades, faz realmente um trabalho muito legal, né? Um reforço, não só em conteúdo, como também em motivação. Então, vamos lá. Separar alunos por desempenho, ele ajuda ou atrapalha o aprendizado? Então, vamos refletir sobre isso. Antigamente era muito comum, tá? Então, tinha, por exemplo, séries, primeiro A, primeiro B, primeira C, primeira D. E aí, um deles eram os alunos com alto desempenho, sei lá, o primeiro A. E o primeiro B já eram alunos com desempenho mediano, e o primeiro C já eram alunos com desempenho mais fraco, e assim sucessivamente. Antigamente isso era comum. Isso traz vantagens e desvantagens, né? Tem os prós e tem os contras, como quase tudo na vida. Mas isso assim mais ainda. Quais são as vantagens? As vantagens ela permite reforço direcionado para quem precisa. Então tá todo mundo ali no mesmo barco. Você pode trabalhar num ritmo mais devagar, num ritmo realmente que ele possa entender, que essas crianças e esses adolescentes, se for o caso, possam entender o conteúdo. Garante que conteúdos avançados não fiquem limitados pelo ritmo da turma geral. Então, o ritmo às vezes você limita um aluno com muito alto desempenho, ou até mesmo com superdotação, e aí seria caso de educação especial, né? Por conta do conteúdo que alguns alunos não conseguem acompanhar de uma forma mais, posso dizer, mais rápida, né? Ele possibilita planejamento pedagógico específico e atenção mais individualizada, que é uma coisa que a escola peca demais. Eu posso dizer que é um dos maiores problemas da escola, é a falta de atendimento personalizado. Então, alunos juntos que têm os mesmos problemas, assim, os mesmos desafios a serem enfrentados, é mais fácil, bem mais fácil para o professor, para trabalhar com cada um deles. Então, grupos de reforço em matemática, né? Isso é uma coisa também. Grupo de reforço em leitura. Então, isso é uma vantagem. Porém, tem também os riscos, né? E quais são os riscos? Estigmatiza alunos que precisam de reforço. Então, aqueles alunos ficam muito estigmatizados, né? Ficam até, às vezes, eles podem até sofrer bullying, pode ter até alguns problemas. Ah, aquele aluno, ele é, sabe? E aí começa a vir os xingamentos. Ah, ele é burro, ele é lento, essas coisas. Até de outros alunos também. E pode criar divisões aí, divisões sociais, divisões de nível de desempenho mesmo e sentimento de inferioridade nesses alunos aí que estão nas turmas que precisam que são, assim, entre aspas, mais fracas, né? Então, pode reforçar esse sentimento de inferioridade. Então, é uma coisa que precisamos tomar cuidado e reduz também a oportunidade de cooperação e aprendizagem colaborativa em diferentes níveis, que eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre isso, que é os alunos se ajudarem, né? E quais são os benefícios de você misturar turmas? Então, é justamente sobre isso. Os alunos de melhor desempenho, eles podem ajudar os colegas. Então, reforçando o próprio aprendizado. Então, isso reforça, e isso traz um valor, né? Que é o valor da ajuda, da cooperação. Então, a escola deixa de trabalhar com isso quando separa. Desenvolve habilidades sociais, empatia e cooperação. Então, tem muitas habilidades sociais aí que são perdidas quando se separa turmas.
Prepara todos para contextos da vida real, onde nem todos têm o mesmo ritmo, o conhecimento. Então, na vida real, as coisas não são separadas, né? É tudo junto e misturado. Então, nem todos têm o mesmo ritmo e é preciso aí que haja, em vez do bullying, em vez do ataque, essa cooperação. Então, projetos em grupos com papéis que valorizem diferentes habilidades. Então, por exemplo, vai fazer uma apresentação. Então, alguns preparam a apresentação, ficam nos bastidores, enquanto outros apresentam, né, de acordo com as habilidades deles. Então, esse é um benefício muito importante, né, que valoriza realmente as características fortes dos alunos. E aí vocês perguntam, Dani do céu, e aí, como é que a gente faz, né? Já que tem essas vantagens, as desvantagens, como que faz? Ficar no meio termo? Dá para ficar no meio termo. Então, como que dá para fazer aí, neste caso, né? Como que a gente pode criar uma solução? No mundo ideal, porque a gente sabe que isso não existe, né? Então, eu tô falando aqui de mundo ideal, depois a gente vai para o mundo real mesmo. A solução equilibrada seria momentos exclusivos para reforço ou acompanhamento sem estigmatizar. Isso pode ser até fora do horário de aula no contraturno. Então, algumas escolas têm oferecem esse serviço. Momento de reforço, momento de acompanhamento especial e combinar atividades mistas com momentos específicos. Então, às vezes, você pode, por exemplo, ter a turma mista, e aí depois, em alguns momentos, as turmas são separadas de acordo com as necessidades delas. Então, o grupo de alunos, eles têm dificuldade com leitura, eles vão ficar no reforço de leitura. Os outros alunos que não precisam de reforço, eles vão ficar fazendo uma outra atividade. Então, é assim, tá? Então, dentro do próprio horário de aula, isso também seria uma coisa interessante. E usar agrupamentos dinâmicos conforme o tema ou habilidade, não de forma fixa, né? Como eu falei, dividir a turma em alguns momentos, não a todo momento, mas mas em alguns momentos, para ver esse acompanhamento mais especializado e dividir para exercícios de dificuldade e depois reunir para discussões em grupo. Então, assim, se a gente tem um projeto, né? Então, os alunos que não têm dificuldades, eles vão fazendo um certo nível de exercícios em grupo, em um lugar. Os outros que precisam de reforço, eles acabam fazendo um outro tipo de atividade do mesmo tempo, e depois do mesmo tema, e depois eles juntam para poder discutir em grupo sobre isso, né? E poder finalizar aí, fechar esse trabalho em grupo com a turma toda. E aí, qual é o papel da família, né? A gente sabe que isso não existe na vida, isso é uma teoria, né? É uma utopia. Então, como é que a gente pode fazer? Aí entra a família. Então, os pais podem apoiar reforços em casa, acompanhamento, um progresso individual, incentivar a colaboração, se houver entre irmãos ou colegas, reforçando valores de ajuda mútua, e educar para que todos vejam o aprendizado como crescimento conjunto e não uma competição. Então, muitas famílias, elas incentivam a competição dentro de casa entre os irmãos. Ah, seu irmão é mais inteligente, ah, seu irmão é mais esperto. E às vezes é uma coisa assim que não é que um é melhor que o outro, né? É que um tem necessidades que o outro não tem. E as famílias incentivam essa competição e acabam criando uma rivalidade, criando até uma certa inveja, né? Que é uma coisa muito ruim. Então, se você concorda com isso, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal caso não seja inscrito, certo? É isso que eu queria falar hoje, mas para concluir, separar para reforço pode ser útil, mas misturar, né? E aí a gente pode usar o meio termo, separar em alguns momentos e fazer tudo junto em outros, desenvolve a cooperação e habilidades sociais, tá? O ideal no mundo real é fazer esses reforços já fora do horário escolar em casa. Eu tenho serviços em relação a isso, é justamente esse o meu trabalho, então eu deixo aqui o meu contato, deixo aqui também o grupo de WhatsApp, caso você queira um grupo de mães, onde eu falo sobre conteúdos todos os dias para você conhecer melhor o meu trabalho. A melhor educação, né, para fechar, equilibra atenção individual e aprendizado coletivo. Então, é um equilíbrio entre os dois. O desempenho não deve dividir, mas aproximar alunos e famílias na construção do conhecimento e dos valores também, né? Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje.
Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.